né? E que são profissionais de saúde. Porque a gente fica quase naquela celeuma de tratar as demais profissões de saúde como profissões paramédicas. E que é totalmente equivocado, é um raciocínio rasteiro e que diminui todo o processo formativo das profissões de saúde. Por exemplo, a questão dos fisioterapeutas, né, pelo que a senhora conhece do projeto, até saindo um pouco da sua área, fisioterapeutas, enfermeiros, tal, eles alegam que se o projeto for aprovado, quer dizer, eles vão ter até dificuldade no interior do país, um lugar que tem ausência de médico, de fazer certos procedimentos, né, ali, não digo nem de injeção, mas coisas mais, até mais, né, de você mexer com a pessoa, o projeto fazer diz dos procedimentos invasivos. Os procedimentos invasivos, seria essa definição. Quer dizer, como é que seria isso aí? Como é hoje e como ficaria com esse Tem primeiro uma brincadeira maldosa, né? Que no teor do projeto fala que é procedimento dos procedimentos invasivos só médico, que a gente fala então que agora eles terão a tutela sobre o sexo também, não é? Porque sexo é um procedimento invasivo. Mas brincadeiras maldosas à parte, assim, é de fato um problema muito sério, porque os profissionais... Quer dizer, a acupuntura seria invasiva, então. Na definição deles, é um só poderia ser procedimento feito por um invasivo. médico. E é isso que eles têm brigado, inclusive mandaram uma manifestação contra o autor e o diretor da novela aí recente, questionando porque um outro profissional não médico estava fazendo o procedimento na televisão. Então, mesmo com o projeto não sendo aprovado ainda, eles se acham na razão de questionar, inclusive, um meio de comunicação, né? Agora, sim, por exemplo, os fisio-TOs fazem órtese e prótese. Isto é um procedimento que eles estão formados para isso. Há uma questão que tenta impedi-los de fazer isso no projeto. Uma outra referência, né, para a gente ir pensando e fazendo as conjecturas necessárias. A questão aí do trabalho em equipe na saúde mental. A gente tem hoje uma dificuldade enorme, principalmente aí nos CAPs, no Centro de Atenção Psicossocial Infantil, de construir uma relação em que você tenha aí psiquiatras formados com essa especialidade, de olhar para crianças e adolescentes que sofrem das patologias mentais. Né? Então, a gente tem aí todo um trabalho em que as equipes vão fazendo a sua complementariedade. Em relação aos enfermeiros, né, a gente tem lá uma série de determinações do sistema Corém-Cofem e que a Federação Nacional dos Enfermeiros acompanha, que aí é a vertente sindical dos enfermeiros, que fazem toda uma descrição do limite da atuação desse profissional enfermeiro. Então, há um respeito entre as profissões e há toda uma orientação de como ele tem que atuar na ausência aí de um profissional médico também. Então, há um respeito entre as partes e a gente quer que esse respeito permaneça e não que venha um projeto de lei em nome a reconhecer a profissão médica que interfira nas legislações de todas as outras profissões de saúde. Né? Então, a gente tem até uma afirmação que a gente é contrário a esta forma que tem se intitulado ato médico, né? Que a gente defende que os médicos regulamentem a sua profissão, mas que seja da maneira que não invada as demais áreas e a favor, então, de um ato da saúde. Né? E da defesa da saúde como pública, universal, pela garantia do Sistema Único de Saúde. Se a senhora pudesse pensar alguns pontos dentro do projeto, o projeto de lei está chegando da Câmara para o Senado, ele vai ser rediscutido, a discussão vai ser reaberta. Então, se a senhora pudesse pensar alguns pontos, que pontos a senhora pensaria que necessitam de fato mudar na visão da Federação dos Psicólogos? Então, primeiro assim, a gente fez esse debate longamente, né? E a gente tem hoje uma condição que é, pelo trâmite que o projeto já alcançou, de que ele não deve e não pode, né, na forma em que ele está apresentado, ter vetos parciais ou alterações de texto. Então, a gente tem a posição, né, de marcar mesmo que hoje o projeto do jeito que está é para veto total. Né? E a gente teve até a própria manifestação aí do presidente Lula, né,
no ano passado, no ano de 2009, se eu não me engano, no mês de novembro de 2009, no Congresso da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, onde ele se posicionou que ele estava pedindo uma atenção aí do ministro Temporão e da sua estrutura de apoio para que esse projeto não andasse com a rapidez que ele estava se imprimindo, porque, de fato, todas as profissões de saúde precisam ser respeitadas, né? E que ele estava achando estranho esse movimento, esse clamor em torno de um projeto de lei. Então, que se olhasse com atenção. O que a gente pode dizer dos pontos, só para não deixar a sua pergunta em aberto? Assim, a questão de tentar delimitar o diagnóstico das outras profissões no que diz respeito, no que tange a questão da definição de doenças e fazer esse diagnóstico diferencial é um problema. A questão de falar e impedir os procedimentos invasivos por outras profissões, né? Então, vamos supor, a gente está numa situação onde tem só um paciente enfermeiro, tem só um paciente e um enfermeiro, o paciente está passando mal e precisa de uma traqueostomia. Traqueostomia é um procedimento invasivo. O enfermeiro tem a formação para salvar a vida daquela pessoa. Ele não vai fazer porque não tem um médico lá e vai deixar essa pessoa morrer, né? Então, vamos pôr a mão à consciência, né? O que vale é uma vida ou a prevalência de uma profissão de saúde em relação à outra, né? E aí está mudando, de fato, o que cabe a cada profissão. O psicólogo nunca teria a habilitação e a formação para fazer uma traqueostomia, mas o enfermeiro sim. Então, vamos reconhecer isso. A questão da acupuntura, que também se encaixa nos procedimentos invasivos, a questão de órtese e prótese, que eu já comentei, com o físio e TO, e toda uma relação mesmo do trabalho em equipe, né? Porque entra no nutricionista, né? No caso, ela para mudar o cardápio, ela teria que primeiro a pessoa passar pelo médico, para depois ser encaminhado até para nutricionista mesmo. Sim, não é isso? Exatamente. Há toda uma questão de que todos os procedimentos teriam que se iniciar pela questão do médico. E vocês não concordam com isso? A gente não concorda com isso. A gente não acha que é errado, que se o paciente tem esse desejo, ele pode buscar, sim, o profissional médico, mas que a gente não vê razão para que isso esteja determinado em lei e coloque degraus entre as várias formações. Bom, e o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a Fernanda Magano, que é presidente da Federação Nacional dos Psicólogos. E se você de casa quiser fazer alguma crítica, sugestão ao programa, por favor, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até o próximo Cidadania.